Seja muito bem-vinda ao Amor Adoção Podcast. Gente, eu tô com um casal aqui que eles chegaram e falei, ai, que vontade de dar um abraço em vocês, porque a história deles é muito linda. E é um tipo de perfil que às vezes a gente tem um pouco de medo de se abrir a esse perfil. E eu quero desejar boas-vindas a vocês, a Thalita e Leonardo. Que bom que vocês estão aqui. E eles vão contar a história que eu também vou conhecer junto com vocês. Mas assim, eles têm 7 anos de casado. A Thalita tem uma cara de menina, sabe? Mas já tem 7 anos de casado, já tem uma longa história juntos, né? Primeiro namoro lá da escola, não é isso? Isso. É hoje. E aí, gente, eu queria que vocês me contassem, assim, quando que surgiu o desejo de adotar e esse perfil mais aberto? Então, começou comigo, porque eu sempre tive o sonho de adotar. Eu sempre, desde criança, assim, eu nem sabia direito o que era adoção e eu já falava. Eu lembro que eu falava muito com os meus pais, assim, ai, adota um irmão pra mim. Eu tenho 2 irmãos mais velhos e eu falava, ai, adota um irmão pra mim. Então, eu já tinha isso, assim, desde criança e eu cresci com esse desejo. E aí, quando nós casamos, eu falei, olha, você sabe que eu quero adotar, vamos adotar. E ele não sabia nada sobre adoção, ele não, eu ficava estudando, ficava vendo vídeos e ele não sabia. Então, a princípio ele, não, peraí, como assim? Vamos pensar, vamos estudar sobre adoção primeiro. Já não sabia de nada, nem sabia, não. Eu não tive aquele sonho de ser pai. Tem gente que, não, eu quero ser pai e tal. Então, aí ela falou sobre adoção. Era uma coisa nova pra mim. Falei, pai, ser pai e adoção. Aí eu falei, como funciona isso aí? Eu fiquei retraído. Aí eu era fechado mesmo. Com o assunto, ela vinha falar, eu mudava de assunto e tal. E E é algo que eu sempre pensei nisso, mas eu acho que na cabeça dele não era algo que ia pra frente, era algo é, assim, eu achei né? que era tipo assim, vai passar, você tá com esse negócio aí. Daqui a pouco ela vai Levava esquecer. muito a sério, né? Ela vai esquecer, mas ela continuou, ela foi insistente. Era um sonho dela mesmo. É, sempre sonhei. E aí, quando nós casamos, eu falei, não, eu quero adotar, quero realizar esse sonho. E aí, a princípio, ele ficou meio assim, falando, ai, não sei, né? E demorou quanto tempo? Uns 2 anos, né? Pra gente entrar na fila. Foi. Nós casamos, eu tinha 20 anos, 3 anos. Nós ficamos 3 anos nesse processo, eu conversando, mostrando vídeo pra ele sobre adoção, até que ele se abriu e falou, não, vamos lá, vamos levar os documentos. E aí que entrou a questão do perfil, né? Que eu falei com ele, nós vamos precisar escolher um perfil e tem ali as questões, né, das deficiências, o que a gente aceita ou não. Só que ele de cara já falou assim, não, pra mim isso não importa. Eu falei, ai, pra mim também não, então tá ótimo. Mas a gente tem que marcar ali muito certinho, né? Então nós conversamos várias vezes, né, sobre perfil, sobre o que a gente achava que dava conta. Estudamos muito também, que a gente já tinha um perfil na nossa cabeça, mas foi mais decisivo depois do curso, né? Muita coisa foi esclarecida ali. E algumas coisas eu já tinha muito certo, assim, no meu coração. Eu conversava, falava até mesmo sobre, um exemplo, doenças infecto-contagiosas, que todo mundo já fica assustado, né? Pra mim sempre foi muito tranquilo, né? Como eu sou da área da saúde, então muita coisa pra mim eu sabia como que funcionava, como que era o tratamento, né? Então a gente conversava, eu passava pra ele essas informações, e ele foi ficando tranquilo também. Então depois do curso nós tomamos a decisão, falou, não, nós vamos adotar, fazer adoções atípicas, né? E abrimos o nosso perfil o máximo que a gente pôde. E uma dúvida, vocês tentavam engravidar de maneira natural ou não? Não, assim, nós nunca tentamos, ai, vamos engravidar, e tentar, né? Nós não temos diagnóstico de infertilidade, isso é uma coisa também que todo mundo pergunta. Nós não temos nenhum diagnóstico de infertilidade. Nós nunca, assim, passamos por uma fase de tentar engravidar, mas também até hoje nunca aconteceu. E é algo que, pra gente, é com Deus, tá nas mãos de Deus, sabe? Se no momento que Deus quiser enviar um filho pela via biológica, amém. Nós somos muito felizes pela adoção, nossas filhas, então é algo que não nos preocupa. E eu nem falei ainda, né? Que eles são pais da Helena e da Beatriz. E aí a gente agora vai contar a história de cada uma de maneira particular.
Primeira história da Helena, que é a mais velha. Como que foi a chegada da Helena? Eu sei que você estava na Argentina há um tempo, depois voltou. Sim. Durante o processo ali de entregar a documentação, fazer o curso, nos falaram que a adoção de primeira infância, que era o nosso perfil, né, de 0 a 3 anos, era um perfil muito demorado, né? Então demora 5, 6 anos, vive a vida de vocês, normal, vai estudar, trabalhar, viajar, porque demora. Mas nós não tínhamos levado em consideração que nós aceitávamos crianças A gente tinha abrido o atípicas. perfil, a gente tinha até esquecido disso aí. No curso eles até falaram, né, que olha, se aceita algum tipo de deficiência, é mais rápido, mas não assim, falaram por tempo, e também não tem como, né, garantir um tempo para ninguém. E aí nós nos apegamos a isso, vai demorar, vamos viver a vida. E meu sonho sempre foi fazer medicina. E aí eu falei com meu esposo, falei, Leonardo, vamos pra Argentina? Quero fazer medicina, vamos tentar na Argentina. Do nada. Vamos, do Do nada, nada. assim, questão Você de... é técnica de enfermagem. Isso, técnica de enfermagem. Questão de 2, 3 meses, né, a gente partiu pra Argentina. E aí, tava fazendo faculdade, recebi a ligação que nós estávamos habilitados na fila em março. E, nossa, eu chorei na porta da faculdade, aquela emoção toda. E dali eu já fiquei, meu Deus, quanto tempo agora será que vai, né, que vai levar? E as coisas foram caminhando de uma forma diferente na Argentina. A gente foi tendo muito problema com apartamento e financeiro. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Do nada. Ele veio pro Brasil, eu fiquei lá sozinha e ele não conseguiu voltar mais. E a gente naquele desespero, não tá acontecendo alguma coisa, a gente precisa voltar, eu preciso voltar pro Brasil. E aí vim pro Brasil, falei, não, em janeiro do outro ano eu volto pra Argentina e continuo meus estudos. Mas não, depois de umas 2 semanas a Helena chegou, ligaram pra gente. Foi um momento difícil. Aí, como ela falou, começou a dar tudo errado, eu falei, ué, tá tudo indo no certo, nosso controle ali, eu já fiquei preocupado já, né? Eu falei com ela, falei, não, tá acontecendo alguma coisa. A gente tem muita fé em Deus, a gente acredita muito no trabalho de Deus e a vontade dele para nossa vida. Eu fui no encontro com Deus, aí ali Deus falou comigo que tinha entregado algo para mim ali, no encontro ali. Aí tá bom, conversei com a minha pastora lá, aí ela veio pro Brasil aqui, quando chegou e tal, aí eu acho que poucos dias antes dela chegar, aí eu tive um sonho que eu recebi uma criança com deficiência. Aí eu falei com ela, eu acho que Nós nosso vamos filho ser quando pais vir. de um filho atípico. Aí eu falei com ela, falou assim, do nada, eu falei, mas como assim? Eu falei, não, eu tô sentindo. Aí eu tinha sonhado, falei nada com ela não, né? Aí depois dos 3 dias, aí foi depois de 2 semanas que a gente tinha chegado ali, chamou a gente ali, aí ela até falou, tipo assim, a coisa muito sobrenatural mesmo. E algo também que foi uma experiência, assim, que tocou muita gente, foi que eu tava na Argentina, em maio ainda, né? E tava tudo assim, começou a dar tudo errado. Aí eu falei com ele, vamos orar? Vamos entrar num propósito de oração? Mas vamos colocar nesse propósito tudo, nossa vida financeira, o nosso relacionamento, os nossos futuros filhos. E a gente começou a orar. Ficamos 30 dias, né, orando no mesmo horário. Eu na Argentina e ele aqui no Brasil. E a gente orava muito a respeito de filhos, né? E foi justamente no mês que a Helena nasceu, né? Foi. Ela nasceu e passou por muita coisa ali no nascimento. Prematuro, teve parada cardíaca. E nós foi estávamos muito ali assim. em oração pelos nossos filhos. Então foi algo que marcou muita gente, assim, que ela estava nascendo e nós estávamos já orando, né? Por Quando ela. ela chegar, a gente já tava intercedendo ali. Aí quando a gente ficou sabendo da história ali, a gente associou uma coisa com a outra, né? A Ai, gente vê. gente, é bonito demais, né? Porque você vai vendo assim, o mover de Deus, de Sim. quando ele quer uma situação, ele sabia que para tirar vocês da Argentina ele tinha que movimentar, né? Sim. E às vezes quando uma porta fecha, a gente acha assim que tá tudo, pode achar que tá tudo perdido e não. Deus ele abre e fecha de acordo com a vontade dele, de acordo com o que é melhor para verdade. nós, e a gente não sabe, né? Ele sabe do que é melhor. E aí você falou que sonhou, não tinha contado do sonho? Não, do sonho eu falei que a gente ia ser pai de criança típica. Ele falou que a gente vai ser pai de alguma criança típica. Aí falou, mas como assim e tal? Aí quando a gente chegou lá que a Michela falou, ó, tá, contou a história todinha dela. A gente já tava, não, tô todo ansioso ali. Aí ela falou assim, ó, só que tem um porém. Aí ela fez até um semblante assim, né? Ela tem suspeita de síndrome de Down.
Aí ela ficou assim, começou a nossa reação. Eu falei assim, não tem problema, minha filha do mesmo jeito. Aí Vocês ela, querem conhecer mesmo assim? Claro, não. aí ela É mudou nossa na hora ali, filha. ela ficou preocupada ali, porque geralmente é, você ser pai, quando você já tá na gestação ali, aí nasceu, você descobriu ali. Aí muita gente pergunta, ué, mas você não sabia que tinha ali? As perguntas ficam meio em choque, assim, de você ser pai por adoção. E mesmo sem escolher ser pai de uma criança típica ali, você sabendo toda a história ali, você aceitar. Mas quando você é pai ali, você não liga pra essas coisas. É seu sentimento de pai mesmo, de cuidar, é seu filho ali e Pra pronto, gente acabou. não importava, assim, o diagnóstico, né? Sim. Tanto que levaram a gente pra, que ele falou, né, a Michela, pra conversar numa sala, explicaram, repassaram tudo da Helena. Vocês querem conhecer mesmo assim? Aí, Leonardo, pra mim a gente não precisava nem estar aqui conversando, eu já queria estar lá conhecendo ela, cadê? E Ela, não, pra, vocês querem ver uma foto? Quero, mostra a foto, mas a gente quer ir logo conhecer ela. e pra mim, que eu era fechado, foi uma coisa totalmente nova, assim, e hoje, o que eu vivo hoje, eu até falo com ela, falei, rapaz, se fosse, eu já tinha muito tempo lá buscar ela lá, botar no tempo, pá, não, Já não tinha importa, adotado né? Já tinha antes, ele adotado há falou, eu muito não tempo teria já. ficado com tanta resistência. Mas aí vamos lá, você voltou da Argentina quando? Foi em final de agosto. E aí em Em setembro, setembro ela o chegou. telefone tocou. Isso. E aí Helena tinha quantos meses? 4 meses. No dia que ela fez 4 meses, ligaram pra gente. 4 meses. Aí falaram pra você todo o que ela tinha de diagnóstico naquela época. Sim, falaram. O que era, pra quem tá acompanhando a gente saber? Então, primeiro falaram por telefone, né? Que a Helena, ela, uma bebê de 4 meses, que prematura, que tinha passado por algumas complicações, né, no nascimento, tinha ficado na UTIM. Ela estava em suspeita de síndrome de Down, né? Estava numa investigação de síndrome de Down e passando por um tratamento com um infectologista. Foi isso que passaram pra gente. E naquele momento que eu falei, minha filha, não importa nada disso. Mas esse foi o que passaram pra gente. Mas é um sentimento assim, né? É meu filho, você não conhece, mas você sabe que é seu, é impressionante. E aí quando vocês viram a Helena, se encontraram com ela, vocês se encontraram aonde? Foi No abrigo. Foi no abrigo. No outro dia, levaram a gente até o abrigo, né? Conversaram com a gente antes na vara da infância, depois levaram a gente até o abrigo. E nós conhecemos ela. Aí foi, nossa, E a gente falou, não sai daqui sem ela, só não. emoção. Aí a gente falou, quero levar ela embora pra casa hoje, a gente não queria desgrudar dela Foi, mais, ela não. deu um sorrisinho, tem até um vídeo, na hora que pega ela no colo, ela dá um sorrisinho pra gente, Aí eles assim. assinaram pra juiz, assinaram um documento lá pra poder liberar pra gente poder levar ela pra casa ali. A princípio eles iriam fazer esse documento, né? Eles falaram, Sim. gente, a gente não vai conseguir deixar vocês irem embora sem ela, vocês não É. estão apegados. E aí, alguém lá da equipe falou, não, vamos tentar entrar em contato com a juíza. Tava no final, eram as 4 horas da tarde, né? A juíza Sim. tava no final, assim, do trabalho, e conseguiram contato com ela, e ela emitiu a guarda no mesmo dia. A gente já foi embora com a Helena com a guarda provisória. E aí vocês tinham nada de bebê, né, em Nada. casa? Nada, Enquanto nós estávamos lá, nossos amigos estavam bebê conforto, Preparando roupa. Gente, Pegou, é tipo muito assim, lindo. pegou de surpresa mesmo, mudou, tipo assim, de uma hora pra outra. Foi. Você tem uma bebezinha em casa. Tanto que a ficha pra mim só foi cair no outro dia, quando eu acordei assim. Eu falei, mano, de ter um filho agora, né? E ela gordinha, pequenininha, ela olhava assim pra gente ali. E foi muito importante também a gente ressaltar aqui, quando ela já tinha suspeito do síndrome de Down, a gente foi muito abraçado pelo Cariacica Down. Até hoje ela faz esse tratamento lá. desde Então ela o já início. saiu de lá. No outro dia já estava já no tratamento lá, recebendo o Cariacica Down lá. Os Ela foi pessoal... acolhida, assim, era a nossa preocupação. Por mais que não importava pra gente o diagnóstico, nós pensávamos assim, não, a gente precisa colocar ela pra fazer terapia o que for possível pro desenvolvimento dela logo. Então ela chegou em uma semana, na outra semana ela já tinha sido acolhida, já estava recebendo todas as terapias que precisava, né, pro desenvolvimento, como ela tinha atraso no desenvolvimento. Então eles acolheram, assim, e ela já iniciou. Já... E como a Helena chegou e como ela tá hoje, assim, desses atrasos, como tá o desenvolvimento dela? Gente, a Helena é a coisa mais fofa do mundo e a cara da mãe dela. É impressionante. A Helena, ela se supera, assim, todos os dias. Ela tá com Supera- quantos anos agora? Tá com 2 anos e meio. Supera qualquer diagnóstico, porque
Até os profissionais que acompanham o desenvolvimento dela falam assim, meu Deus, como que a Helena, ela tem se desenvolvido bem. E ela tem muita força também de vontade, assim, de vai para terapia, para as coisas, faz. No início ficava um pouco, né, chorava, mas sempre foi muito forte, assim. E hoje o desenvolvimento dela tá bem próximo da idade, né? Tá ali acompanhando, tem um atraso ou outro, mas ela tem acompanhado bem o desenvolvimento para a idade dela. Ela já passou por uma fase assim com muitos atrasos, mas hoje ela, graças a Deus, a gente também não falha, né, com as terapias, é a semana toda ali em terapia com as duas. Então, graças a Deus, o desenvolvimento dela tem sido muito bom. O tratamento precoce foi o essencial, né? A gente ser acolhido ali. Acho que todo diagnóstico ali ser reconhecido cedo ali, acho que Tem o melhor resultado, né? melhor resultado. Uma dúvida que eu tenho, assim, que talvez seja uma pessoa que está acompanhando a gente, que possa perguntar assim, uma criança atípica, né? Uma maternidade, paternidade atípica, como que fica a situação financeira? Os custos são muito altos ou vocês conseguiram pelo SUS ou vocês, alguma instituição? Como que vocês dão conta dessa parte que talvez seja um empecilho para quem está acompanhando a gente, né? Um medo que as pessoas têm. Sim. Era a nossa preocupação também, né? No início a gente falava assim, meu Deus do céu, muita coisa, muita terapia, mas igual nós falamos, desde o início a instituição Cariacica Cadal acolheu. E lá Então, vocês não pagam? Não. tem uma taxa mensal, mas é muito baixo, né? A gente paga R$ 50 para ela ter tudo. Um valor Nossa. simbólico. Um valor simbólico para ajudar a instituição. Inclusive, se alguém quiser apadrinhar alguma criança lá da Cariacica Cadal. Por favor, gente, ajudem. Então, ela já estava ali fazendo as terapias. Mas ela precisava de mais terapias, né? De fono. Então, logo depois, meu esposo conseguiu um outro emprego com plano de saúde. A gente conseguiu terapia também pelo plano de saúde. Uma luta, mas eu sou insistente. Os planos, eu acho que correm de mim, porque eu fico ali pendurada no telefone, a terapia da minha filha. É isso aí, mãe. Quase batendo na porta lá do plano. Lá. E ela veio encaminhada, tanto a Helena quanto a Beatriz, com muita coisa do SUS também. E às vezes a gente fala assim, o SUS, mas tem médicos muito bons no SUS, né? Tanto que alguns acompanhamentos, tanto da Helena quanto da Beatriz, eu optei por manter no hospital infantil, porque são médicos muito bons, né? E algumas especialidades a gente precisava, né, pagar por fora, alguns exames. Quando foi fazer o cariótipo dela, né, que a gente não estava conseguindo pelo SUS, tivemos que pagar, que é um exame mais caro. Mas tudo tem a provisão de Deus. Tudo. E é algo que até eu tava conversando com uma pessoa esses dias e falei assim, às vezes a gente pensa que a provisão de Deus vai vir com dinheiro ele caindo na conta nossa, né? Ou abrindo a carteira e vendo que tá cheio de dinheiro ali, mas não. Às vezes a provisão de Deus vem de uma pessoa que nos ajuda, né? A provisão de Deus vem da família que estende a mão, né? Então, sempre a gente viu na nossa vida muito nítido a provisão de Deus, principalmente nessa questão financeira. Quando a Helena chegou, ela ganhou tanta coisa que acho que a gente ficou mais de um ano sem comprar nada pra ela. Comprava assim, hoje a gente nunca compra nada pra ela, porque ela tem tanta coisa, ganhou tudo. Vamos comprar um vestidinho, uma coisa, por comprar. Porque ela sempre teve tudo, graças a Deus. Até hoje. Eles pegam, comprei, lembrei das meninas aqui. Nossa, eu amo ela e tal. Não, vocês falando, eu demorei pra comprar. Eu falava, gente, eu nunca comprei uma roupa pro meu filho. Eu até tenho guardado o primeiro bodyzinho que eu comprei. Sim. Que ele ganhou tanta coisa. Sim. Que eu falava, não tinha necessidade, né? Naquele momento de comprar. E aí, Helena, princesa Helena, tudo certo com ela. Quando que vocês falaram, não, queremos mais um filho, vamos continuar na fila? E chegou a segunda princesa na casa. Na verdade, nosso perfil era para 2 crianças. E aceitávamos irmãos. Então, como chegou só a Helena, nós continuamos na fila para segunda criança. Para quem não sabe, a gente fica 3 anos na fila, né? Por exemplo, no meu caso, o processo está vencendo nisso do ano que vem. Aí, 120 dias antes, pelo menos na vara de Vila Velha é assim, a gente tem que já dar entrada nesse processo de renovação. Isso. Tem que ter novamente os documentos, para não precisar fazer o processo inteiro. Então, já fica a dica aí para quem tá ouvindo. E aí, conta como é que foi. E aí, nós continuamos na fila.
9 meses depois que a Helena chegou, o processo dela finalizou. E aí nós voltamos pra fila. E aí começou uma nova espera, né? E quanto tempo? 11 meses. 11 deu meses na nenhum. fila de novo. Não dei nenhum. Ligaram pra gente Já pra recebi falar só, da Beatriz. recebi só a mensagem dela no serviço. Ah, você sei de ser pai. Você quer ser pai de 2 meninas? É. Como Aí eu falei, ah, tá brincando, tá com não sei o quê. Assim, foi a mesma sensação da Helena, aquele frio na barriga ali. A preocupação é de você não dar conta. Falei assim, rapaz, 2 crianças e tal. Aí beleza. Aí chamaram a gente pra ir até no abrigo de Vila Velha, né? Pra contar a história dela. A gente chegou lá e já viu que esse cara meio assim, conversaram com a gente, né? Aí. Eles já tinham passado algumas coisas por telefone, Sim, né? sim. Assim, aquela. Todo mundo meio Falar, apreensivo. de contar as demandas de saúde e tal, como que é. Porque, assim, particularmente aconteceu com a gente ali. Você vê o perfil dela ali, o histórico. Se você. Aí quando a gente olhou, eu falei, não. Aí contou tudinho e tal. Quando a gente foi conhecer ela, essa aqui. Eu falei, ah, mas cadê a criança? É, pô, essa aqui, pô, não é não. Não tem como Se você fosse olhar. olhar só pelo É, diagnóstico. se olhar o diagnóstico, olhar pra ela ali, você fala, né, né? das mais fortes, paralisia cerebral. Então, quando fala assim, paralisia cerebral. Aí, quando contou pra gente, a gente, não, é nossa filha ali, só que qualquer Fica aquele medo, assim, aquele meu medo, Deus, como que como que você vai vai ser daqui pra reagir, frente, né? você já imagina mil coisas Como ali, será que é o né? desenvolvimento dela? Por mais que eles tinham passado assim, olha, ela tem um quadro de paralisia cerebral, entre outras complicações, mas ela tem um bom desenvolvimento. Mas assim, a gente sabia isso, eu fiquei assim, mas o que é um bom desenvolvimento? Porque a gente sabe que a criança que está acolhida ali, querendo ou não, ela tem alguns atrasos, né? Mesmo que ela não tenha um diagnóstico, mas ela geralmente a criança que está em acolhimento, ela tem alguns atrasos na fala, algumas coisas. Então nós ficamos assim, o que será que é um bom desenvolvimento para eles? O que que afetou, O que como afetou, que é. né? E ela tinha quanto tempo? 9 Tinha 9 meses. meses. Já tinha um tempo já no abrigo ali, então Ela quanto tava mais eu tempo acho, fica desde ali, os então 2 os meses cuidados de- ali, mas eu acho que toda a importância é aquele cuidado de pai e mãe, É meu, que falta, é diferente, né? O diferente. abrigo que ela tava, um abrigo muito bom, Sim, mesmo do Maravilhoso. Matias. sim. Um lugar lindo, muito, Dá nem muito, vontade muito de vir bem embora. cuidado, muito verde, as pessoas maravilhosas. Mas pai e mãe é pai e mãe, isso sim. aí não tem jeito, né? Sim. E aí, quando vocês trouxeram Beatriz pra casa? Então, eles ligaram em um dia, no outro dia nós fomos conhecer ela, e eles falaram que, se eu não me engano, foi numa terça-feira, né? Eles falaram que na quinta ela teria uma consulta com a neuro. E aí, como o caso dela era mais delicado, eles falaram assim, olha, vocês querem ir na consulta? Porque na consulta vocês vão poder esclarecer mais coisas com a médica. E tá tudo bem se vocês, né, voltarem atrás na palavra. E ali a gente, não, nós vamos levar nossa filha no médico. Não tem isso de voltar atrás. Só isso. E não levamos ela pra casa. A gente saiu de lá, assim, com o coração partido. E no outro dia levamos ela na neuro. Ela esclareceu muita coisa pra gente a respeito do diagnóstico principal, né, de paralisia. Então, a partir dali, aí eles falaram, ó, amanhã sim, amanhã vocês podem ir buscar ela. E a gente foi lá pra Epifania e buscamos a Bibi. E a neuro, foi a mesma coisa que eu te falei, a neuro olhou, falou bem assim, é outra criança. Do história quando ela vinha acompanhando desde nova, que já tinha um tempo que ela não tinha ainda, ela falou assim, eu vou, como assim, vou descartar essa história, se eu olhar essa criança, não é essa aqui não. O que os médicos falam, assim, quando a gente leva ela, eles falam bem assim, vamos olhar a Beatriz como a Beatriz está aqui na nossa frente. Não vamos olhar para exame. Para exame de... Porque, assim, a ressonância magnética da Beatriz é terrível. O que tem nessa ressonância? Tem uma lesão cerebral grave. Ela teve Perda de massa. perda de massa, leucomalácia, né? Teve hemorragia grau 3 e 4. Tem a paralisia... Ela tem a lesão, né? Que causou a paralisia cerebral. Então, por conta da prematuridade, ela teve hidrocefalia. Então, e um cisto, ela tem um cisto cerebral também. Então, assim, boa parte da cabecinha dela ali, você olha, né? Até quem não consegue identificar muito ali, não consegue ler exame, você olha e fala assim, tem alguma coisa nesse exame, porque você vê que boa parte ali tem comprometimento.
Então, Se for olhar pelo se exame. for olhar pelo exame, você pensa que é uma criança totalmente debilitada. E não é o caso da Beatriz. Ela é super ativa, É muito esperta. ativo, vira até. Não, se você falar que tem. Os pessoal falam, você tá mentindo. A menina rola, sobe, escala, Ela é sai. muito forte, É muito rápido, rápido, igual foguete. Você dentro de casa ele começou a andar, agora acabou o sossego. Qual que é a idade da Beatriz agora? É 1 ano e 6 forte. 1 ano e meses. 6 meses. É 1 ano de diferença dela pra Helena, praticamente. Elas fazem aniversário com diferença de 10 dias. De 10 dias. Uma da 10 outra. dias? Eu Elas já- são de quando? A Helena no final de maio, 27 de maio, e a Beatriz, junho. Pertinho Dia uma 8 de da junho. outra. E como é que a Beatriz tá agora? Então, a Beatriz, ela tá muito esperta e ela tem uns atrasos no desenvolvimento, né? Então, um atraso com a fala, ela tem um atraso motor ali, mas que também já tá sendo superado, começou a andar agora, então, né, tá acompanhando. Tem algumas questões, assim, de motricidade, de coordenação motora, por conta da paralisia, né? Que é muito comum. Mas pro diagnóstico dela, ela tá muito bem, né? Ela tá desenvolvendo muito bem, né? Os médicos esperavam assim, né? Eles falam, nossa, ela poderia estar com muito mais atrasos do que ela tem hoje. Então ela tá se desenvolvendo bem. Quando vocês conheceram, os médicos falaram assim se ela poderia andar, falar, ou eles não falam isso, Não nos assim? deram. É incerto. Eles falam assim, não sabem A o gente que, não que vai pode- afetar. Pelo Eles histórico, falaram eles isso. falam assim, a gente não sabe aonde que vai afetar a lesão. Tanto que nessa primeira consulta com a neuro, ela falou assim: olha, o que eu posso falar pra vocês ela tá indo bem, ela tá com 9 meses, tá indo bem no desenvolvimento, mas a gente não pode garantir nada. Nós não podemos garantir que ela vai falar, que ela vai andar, nada. Nós vamos ter que acompanhar, proporcionar as terapias, tudo que ela precisa e confiar em Deus, nos planos de Deus. Foi isso. Então a gente não sabia. Então tá tudo certo, né? Tá tudo certo, já Tudo tá resolvido. tá resolvido já. E aí, como foi pra Helena receber a Beatriz? Como é a interação das duas? No começo foi. Ela não tinha muita entrosamento, não. Ela não tinha associado questão de irmã, assim e tal. Tinha um pouco de ciúme. Ela bem apegada a gente, assim, mas Sim. agora. Ela faz 2 foguetes. A Helena leva ela pra fazer bagunça. As mesmas coisas que ela faz. Vem, Tá Bibi, aprendendo vem, muito com a Bibi. Helena. As bagunças. Ela já chega a brincar com a água. Vem, Bibi. Da escola, primeira coisa que pergunta, cadê a Bibi? Cadê a Bibi, pai? Hoje ela tá assim. No início Bem foi apegada. difícil, assim. Nos primeiros dias, a Helena não entendia, assim. Então ela achava que era uma criança ali pra ela brincar e depois ir embora. Que ela é acostumada com o primo, né? Depois que ela foi percebendo que a Beatriz estava ali, que demandava cuidados também. Então ela foi começando a ter ciúmes, a gente percebeu que o comportamento dela mudou. A Helena, ela é autista, né? Quando a Beatriz chegou, ela não estava com o diagnóstico fechado. Nós estávamos ainda em processo, assim, investigando, né? Então a gente percebeu uma regressão no comportamento dela, algumas coisas que ela já não fazia mais, ela voltou a fazer, ou coisas que ela já tinha aprendido. A gente percebeu que ela já estava tendo dificuldade. O estresse também. O estresse, ela estressada. ficou muito nervosa, ficava muito estressada. Mas aos poucos, né, ela foi entendendo e foi muito bom também para Helena, porque ela sempre teve muita dificuldade de interação com outras crianças, ela não brincava com outras crianças. Então, com a chegada da Beatriz, ela foi aprendendo, né, a dividir, a interagir. No início eu até falava assim, poxa, eu não vejo as duas brincando, porque a Beatriz não canta e a Helena no outro, porque a Helena não quer. A Helena quer brincar no canto dela sozinha. Mas hoje, ela sai arrastando Beatriz pela casa. O problema agora ela acorda 6 horas. E a Beatriz, se deixar, vai até meio-dia. Beatriz Ela gosta dorme. de dormir, mas a Ela Helena dorme. não deixa. A Helena Deixa. acorda 6 horas da manhã, Bibi acorda. Mas assim, eu acho que uma vai ajudando no desenvolvimento da Isso, outra, né? é. A Helena Ajuda vai trazendo muito. energia pra Beatriz, Isso. a Beatriz vai ajudando a Helena a interagir. Sim, e algo assim que a gente até conversa sobre isso, quando a Helena chegou e com todos os laudos, tudo em médico, exame, terapia, a gente ficou muito assim, não tem que ir, tem que fazer aquela correria.
a Beatriz chegou para trazer mais calmaria. Foi. Então, assim, a gente vivia numa rotina tão intensa de terapia com a Helena, foi essencial para o desenvolvimento dela. Mas a gente ficava muito pilhado com isso. E é importante também, dentro de casa, né? O descanso, o momento em família. E quando a Beatriz chegou, nós passamos a valorizar mais isso, né? Tomar café juntos, sentados na mesa, com as duas. Então, porque a Beatriz, ela é bem mais... Ela tem dado uns shows aí, né? Dos últimos... Agora tá fazendo as pirracinhas Mas dela, ela é muito mais boaça. tranquila, assim, de personalidade, né? Do que a Helena. Então, quando a Beatriz chegou, a gente precisou desacelerar. Por mais que ela precisava também de terapia, a gente precisou ter mais esse tempo em família, porque a Beatriz precisava disso, né? E a Helena também, para conseguir entender tudo que estava acontecendo. É um plano perfeito, Da né? final de semana a gente pega e sai, vai pra praia, sai com nossos amigos Tem que ser um ali. lugar aberto, porque a Helena... Deixa o negócio dela correr, deixa correr à vontade ali, já chega cansado em casa ali, as duas ali. Então hoje em dia elas têm um relacionamento muito bom. A gente olha assim, esses dias mesmo eu tava olhando lá e não, Bibi, vem. Aí eu fiquei imaginando como seria só ela sozinha ali, tendo dentro de casa estressada ali brincar sozinha. Aí tem lá em casa as duas, tem a cachorra e o coelho. Tem um coelho ainda pra tem ela. Um coelho ainda. Aí sai correndo atrás do coelho lá, põe a bagunça, tá? Então hoje tá tudo certo ali, graças a Deus ali, tá indo super bem. Ai, gente, que história linda de vocês. 2 perguntas pra gente já caminhar pro final. Vocês pensam em ter mais filhos ou, por enquanto, vão ficar com as 2 meninas? Como é que tá isso? Pensamos em ter uma família grande. O Leonardo fica doido, tadinho. Rapaz, não é fácil não. Não é fácil. É bom, é gostoso, mas... Dá trabalho. Dá trabalho. Eu já tô perdendo até o cabelo já. Helena não para, se eu piscar o olho com ela 1 segundo, ela tá aprontando alguma coisa. Beatriz é mais tranquila, agora Helena, aí ela tá Eu levando... tenho em casa. Ela tá levando... E ela tá levando Beatriz, mesmo que O ela... mesmo caminho. A mesma coisa que ela faz de errado, tá levando Beatriz. Tô ficando doido 2 vezes agora. Mas ela sempre falou em 4 crianças ali. Nós sempre... Meu sonho sempre foi ter 4 filhos. Sempre assim, eu quero ter 4 filhos. Pela via da adoção biológica, eu quero ter 4 filhos. E aí, como ele não tinha muito essa perspectiva assim, né, pra ele, tudo bem. Ele ou ter filho ou não ter... E aí, depois da chegada das meninas, né, que foi algo muito importante para ele, assim, para ele se sentir pai. E hoje a gente conversa muito, né, sobre filhos. Nós estamos para renovar agora o nosso processo, né, de habilitação, para a gente continuar na fila. E se for da vontade de Deus também, uma gestação tá nas mãos dele. Pra gente ir finalizando, eu queria que vocês falassem assim, como que as pessoas veem vocês, o que elas mais perguntam, e depois que vocês falassem pra quem quer adotar, se essa questão de ser pai e mãe de criança atípica, como que é isso? O que que vocês diriam pras pessoas? Como que as pessoas nos veem, né? É uma coisa que às vezes eu fico até preocupada. Que às vezes eu coloco caixinha de pergunta no meu Instagram, alguma coisa, eu sempre vejo e falo assim, parabéns pela família. Eu não entendo como que você dá conta. E a gente não dá conta de tudo. As pessoas acham que a gente dá conta de tudo, que é tudo perfeito, tudo maravilhoso. A gente não dá conta de tudo ao mesmo tempo, né? São muitas demandas. Às vezes uma coisa ou outra fica pendente, né? A gente se esforça pra gente conseguir organizar nossa rotina, para conseguir dar conta das demandas das meninas, né? Para elas não faltarem na terapia, para ter o melhor tratamento, e consulta, e exame. Mas a gente não dá conta de tudo. Sempre tem alguma coisa. Mas, assim, a gente recebe muitos comentários de pessoas próximas ou não, né? Que falam, que admiram. Eu admiro, né? Muita gente fala assim, admira a coragem de vocês, mas... Não tem coragem, é pai e mãe. Nós somos como qualquer outro pai e mãe, né? Nós decidimos pela adoção e a maior alegria do nosso coração é quando alguém fala assim, através de vocês surgiu o desejo de adotar, eu quero conhecer mais sobre adoção, né? Então,
por mais que as pessoas falam isso pra gente, a gente se sente pai e mãe da Helena e da Beatriz. A gente não pensa assim que somos, que temos super... As pessoas olham como se estivesse fazendo uma boa ação, uma caridade. É algo, assim... E adoção não é isso, né? Você realmente... Adoção você ser pai e mãe de verdade, acima de qualquer diagnóstico, dificuldade que a criança tiver ali, você é pai dele ali, então você quer o melhor pro seu filho ali, então você não vê diagnóstico ali, você vê o seu filho e você se importa com o desenvolvimento, com o futuro dele ali. Então você até esquece a questão de adoção ali, essas questões, você foca mais no futuro dele, você viu sua família ali e pronto, acabou. E a questão, tem muitas pessoas que têm dúvidas também na hora que vai adotar, fica com medo, como que vai ser as coisas, igual a Helena, igual ele falou, tinha só o histórico de síndrome de Down, só que depois a gente descobriu o autismo, a alergia, ela vem com a alergia à proteína. Alérgica grave. A alergia a ovo e a proteína do leite ainda. E a gente não tinha essas informações, então nada interfere que, até no nosso filho biológico também, você não vai nascer com alguma coisa aqui. A gente não sabe, né? Não sabe, não tem Ainda como mais saber. quando vai marcar o perfil ali, muita gente fala assim, mas eu não vou marcar nenhuma deficiência, nenhuma doença, nada, não quero nada, porque eu não vou dar conta. Mas o que garante que depois, com o tempo, essa criança não vai apresentar alguma coisa, sabe? Sim, então, tudo bem, a gente tem que marcar o perfil de acordo com aquilo que a gente se sente pronto, mas a gente também tem que entender e ter isso muito certo na nossa cabeça, que não tem garantia de que lá na frente não vai aparecer alguma coisa. Porque se a gente for pensar, por isso que existem muitas devoluções também, né, de crianças. Porque acho que tudo vai ser lindo, perfeito, maravilhoso, que não vai ter nada no meio do caminho. E não é assim. Sempre nem aparece. com filho adotivo e nem com biológico. Somos pessoas, somos Sim. humanos, né? Sempre, Exatamente. nunca, se for esperar a criança perfeita, vai ficar o resto da vida ali na fila ali. E tem muitas pessoas que não abrem para, vamos supor, deficiência, poucas coisas, algum problema ocular, um dedinho colado, uma má formação, tudo isso entra no perfil de deficiência. Então a pessoa fica com medo de marcar ali. Geralmente tipo assim, chegou a criança, a pessoa acha que já tem que ficar com a criança ali. Eles vão ligar, vão perguntar para você, vai contar a história da criança, e eles querem saber a sinceridade da pessoa. Se a pessoa fala assim, não dou conta, eles vão entender da mesma forma. Então a Sim. pessoa fica com esse medo, Uma se coisa chegar, se eu que- marcar, vai chegar. É uma coisa que foi muito decisiva pra gente também no perfil, é que no curso tinham muitas dúvidas, muitas pessoas falando, mas tô com medo de abrir pra deficiência. E eu lembro que a psicóloga que tava lá, ela falou assim, gente, dá a chance de escutar a história das crianças. Vocês estão julgando, estão com medo de uma coisa, sendo que vocês nem escutaram a história. Ninguém aqui é obrigado a adotar, vão ligar, você vai ter que ficar com essa criança. Não. Mas dê a chance de escutar a história delas. E foi aí que nós falamos, não, nós vamos dar essa chance. Então, acho que essa é a frase, né? Que a gente vai encerrar essa conversa. Dê uma chance. Serve pra mim também, tá? Não vai se arrepender, não. Porque é difícil, né? Tomar essa decisão do perfil. Gente, muito obrigada. Ai, nós Que que Deus agradecemos. abençoe infinitamente a família de vocês, sabe? Amém. Vou mostrar a foto das meninas para quem tá aqui acompanhando a gente. Aqui, ó. Que coisa mais linda. Helena e Beatriz, papai e mamãe, aniversário das duas, né? Isso. Sim. De 1 e 2 anos. Olha que coisa Deus é tão bom maravilhosa. que faz até junto, faz uma festa Faz só. uma festa só. A economia até nisso. Mas é isso, gente. Parabéns pela família de vocês. Ó, gente, vamos espalhar essa notícia, né? Vamos espalhar esse vídeo, vamos compartilhar, vamos curtir, comentar. Que a história boa tem que ser compartilhada. Muito obrigada pela sua companhia. A de vocês também. E até a próxima. Obrigada a você.